Olá, telespectadores da TV UFSC. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que está em alta e gera muitas dúvidas: as variantes do novo coronavírus. Nos últimos meses, temos visto uma crescente no número de mutações do SARS-CoV-2, o coronavírus que deu início à pandemia. Atualmente, 3 variantes estão sendo monitoradas mais de perto pela Organização Mundial da Saúde: a variante Kent, no Reino Unido, a B.1.351 na África do Sul e a P.1 aqui no Brasil. Detectada na cidade de Manaus em janeiro, a P1 demonstrou ser ainda mais contagiosa. Somente na Grande São Paulo, a variante já é responsável por mais de 80% dos casos registrados nas últimas 2 semanas. E para entender mais sobre essas mutações e o que elas representam, vou falar com o professor Glauber Wagner. Ele é doutor em biotecnologia e biociências pela UFSC. Eu sou Eduardo Melo e começa agora o UFSC Entrevista. Para começar, professor, eu gostaria que a gente começasse do começo, começasse da base. Eu queria que você explicasse para a gente o que é uma variante, o que é uma mutação de um vírus. Primeiro que todos os vírus, né, uma coisa importante, né, todos os organismos, não só vírus, eles sofrem mutações o tempo todo. Nós, humanos, sofremos mutações, então nós também temos mutações que acontecem no nosso genoma, né, e algumas dessas alterações, dessas mutações, elas são mantidas, né, e aí são transmitidas para a próxima geração e assim sucessivamente, mudando um pouquinho o fenótipo das pessoas, que é o tipo, né, enfim, a forma característica tal de cada indivíduo. Então, as mutações são processos naturais que ocorrem para qualquer organismo, né? Então, são alterações que ocorrem no DNA desses organismos, ou no RNA, no caso deste vírus, né, do coronavírus. Então, eles alteram uma posição em uma determinada base do DNA, do RNA, e algumas dessas, então, elas se mantêm e são transmitidas para as próximas gerações. Muitas das mutações, elas acontecem, mas elas não são mutações que trazem, vamos dizer assim, uma linguagem muito simples, benefícios ao organismo, né? Não trazem benefícios ao vírus, neste caso, e aí elas não são mantidas, né? O vírus tem uma capacidade menor de infecção e assim por diante. Então, ele passa a não ser mantido. Essas mutações que a gente vê a partir de um acúmulo, né, que vai acontecendo de mutações em um organismo, elas se tornam, começam a se tornar bastante frequentes, e quando elas começam a se tornar bastante frequentes e num conjunto de mutações, elas podem derivar, né, surgir novas variantes dos vírus, né? Que são basicamente assim, são alterações no genoma do vírus em relação àquele vírus original ou aquele vírus que foi descoberto lá ainda em 2019. Então, as variantes são vírus alterados, mutados, né, em um certo conjunto de mutações que fazem com que eles sejam um pouquinho diferentes daquele vírus original, né? Quando essas mutações, então, elas agregam, quando essas variantes, elas agregam uma característica e se tornam, por exemplo, mais predominante numa população, né, elas começam a ter uma melhor capacidade de ou de infecção, ou de causar doença, enfim, né, isso varia de vírus para vírus, varia de organismo para organismo, aí surgem as que a gente chama das linhagens, né, que daí já são variantes consolidadas, e essas variantes, então, elas vão permanecer numa população, né? Então, essas linhagens, daí, geralmente a gente trabalha, existem várias variantes dentro de uma mesma linhagem, né? Então, essa aqui é um ponto importante. Então, quando a gente fala, né, sobre variante, você falou agora sobre um processo natural, né? Até a gente falava, né? Se fala que não era se acontecesse uma mutação, né? Quando acontecesse uma mutação do vírus. Então é algo meio que natural que fosse acontecer, que você falou, um processo natural nos seres vivos. Existem também fatores que são predominantes, né? Que são fatores principais para que elas se desenvolvam, para que elas aconteçam. Então, como que isso foi surgindo no Brasil? Quais são os principais fatores que fazem, assim, no ambiente aqui do país, essas variantes surgirem na população? Nós não temos um fator assim específico, vamos dizer, é o clima,
é a genética da pessoa, a pessoa tem um imunocomprometimento, alguma coisa assim. Então, não está muito bem claro a respeito disso. O que se sabe, e isso é bastante importante frisar, é a principal característica para que você tenha novas mutações e novas variantes é o maior número de pessoas infectadas. O que acontece? Toda vez que o vírus invade uma célula, ele sofre mutações. O vírus que entra na célula é diferente daquele que sai, um pouquinho diferente. Então, toda vez que o vírus faz esse caminho de, bem, passa na célula, tem algumas alterações, mutações e sai, imagina que isso vai acontecendo várias e várias vezes em mais e mais pessoas, né? Então, quanto mais pessoas infectadas com esse vírus, maior é a chance de ele provocar essas mutações e, naturalmente, maior é a chance de ter mutações que vão gerar variantes, que vão gerar linhagens diferentes, entendeu? Então, assim, é importante frisar isso, que no Brasil, talvez, e isso a gente vê em outros lugares do mundo também, quando que surge a mutação? Quando a gente tem muitas pessoas infectadas, porque você tem você permite que o vírus passe várias vezes por dentro de células e vai passando por outras células e infecta outra pessoa e aí se torna uma coisa muito, muito dominante ali naquela população, e aí isso faz com que a chance de um aparecimento de uma variante que seja mais infecciosa, por exemplo, ou que ela tenha maior capacidade de causar doença, mas nesse caso a gente está falando de maior infecciosidade, ela vai se transmitir muito mais rápido, entendeu? Uma questão de estatística, então, né? Isso, a gente sabe que para cada vez que cada indivíduo assim, pode gerar em torno de 7 mutações, ou um pouco mais às vezes, para dentro do indivíduo. Então, o vírus que entrou, se eu vier me infectar, o vírus que vai me infectar, o que vai sair de mim vai ser um pouquinho diferente. Daí ele começa a ficar infectar muitas pessoas, transmitir para muitas pessoas, e aí ele, ele está se tornando muito predominante. E aí ele já, isso é uma variante nova, isso é alguma coisa que está surgindo. Então, eu vejo que quanto mais em pessoas infectadas, maior é a chance, maior é a probabilidade deste vírus sofrer mutações e mutações que agregam, que tornam para ele características benéficas pro vírus, né? Para ele ser mais infeccioso, por exemplo. Então, essas características, o que leva a aparecer essa variante, ainda não está muito claro se existe algum fator genético ou não do hospedeiro. Até porque o que acontece? A gente só descobre novas variantes quando elas começam a se tornar muito mais frequentes. Então, por exemplo, quando aconteceu o caso lá de Manaus, né, da variante que foi descoberta pela primeira vez em Manaus, eu gosto de frisar isso, não é que ela é uma variante de Manaus, não é que ela tenha surgido em Manaus. Ela foi descoberta pela primeira vez em Manaus. Provavelmente pode ter surgido lá mesmo, mas ela foi descoberta lá. Então, quando eles descobriram aquela variante, eles começaram a ver que aquela variante começou a ter um aumento de frequência. Opa, olha aqui, tem uma mutação que ela está subindo, de repente ela se tornou a predominante na população. Opa, esse aqui é uma variante nova. Né? Porque o que aconteceu? Muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo, maior a chance de mutações. Certo. Não, e também quando a gente fala, né, nessas que foram detectadas, né, em Manaus, a gente fala sobre a P1, sobre a P2, no Rio de Janeiro, fala sobre outras variantes no Reino Unido, na África do Sul. No Brasil, nós temos, né, no momento, essas duas que estão agora predominando. Né? Inclusive a P1, na Grande São Paulo, já foi responsável por mais de 80% dos casos nas últimas semanas. Né? O quão alerta a gente deve ficar quando isso começa a aparecer, principalmente agora, depois de um ano de pandemia? Bom, o alerta deve ser sempre constante, né? Eu acho que isso em vários países e regiões do mundo que fizeram um princípio que a gente chama de vigilância genômica, que é você não só ver o número de casos, mas saber o que está infectando as pessoas, ele é fundamental para a gente ver se existe alguma mutação que está tornando aquela cepa, aquela variante lá mais infecciosa, mais agressiva, tal. Então, nós precisamos monitorar isso. Então, o que acontece? O alerta, né? O alerta você tem variantes que surgem o tempo todo, tá? Então, agora, recentemente, caracterizaram uma nova variante em Belo Horizonte, a P4,
que a gente ainda não sabe o quão ela é infecciosa, o quão ela é predominante, se ela vai se tornar predominante ou não, né? Nós temos no Brasil hoje duas principais, é a P2 e a P1, né, que são as duas principais que a gente vê circulando. E o alerta é basicamente esse, assim, depois de um ano de pandemia, teve tantas variantes, tantas linhagens que surgiram ao longo do tempo, que demonstram claramente que esse vírus ele vai se alterando, ele vai se adaptando, né? Ele vai mudando a sua característica em termos de padrão genético, que tornam ele mais infeccioso, por exemplo, né? Ou vai se tornar ele não tão infeccioso, mas ele vai causar doenças em um grupo maior de pessoas. Então, nós precisamos cuidar disso. A vigilância genômica, ela tem essa ideia de você monitorar constantemente, não só se a pessoa está ou não está infectada, mas sim o que está infectando aquela pessoa, o que está infectando uma população. Porque na vigilância genômica a gente não se preocupa muito, não vou dizer assim que a gente não se preocupa com o indivíduo, mas a gente se preocupa com a população, né? O que está circulando na população como um todo, e essa é uma preocupação que tem que se ter constantemente, exatamente para se antecipar, talvez, a medidas. Né? Se você começa a ver que uma determinada região, vamos dar uns exemplos, você teve um município aqui de Santa Catarina que começou a surgir uma variante muito assim predominante, nova, muito predominante. Opa, será que fazer uma ação rápida, regionalizada, não pode servir para você conter aquela variante só numa determinada região? Né? Mas para isso você precisa ter uma vigilância constante. Né? Você tem que ter uma vigilância constante. Não adianta você sequenciar um vírus aqui, outro acolá, tal, um a cada mês, não, isso não vai acontecer, né? Então, nós precisamos ter uma vigilância constante e, de certa forma, em tempo real, né? Nós temos que antecipar os problemas, e por isso que, como se disse, que em São Paulo você teve a P1, assim, que hoje está mais de 80% dos casos lá, nada impede de que surjam novas variantes que se tornam mais frequentes do que a própria P1, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que monitorar o tempo todo. Dizer assim, essa é a grande preocupação também, essas variantes, elas acabam se tornando dominantes, né? Elas que acabam tomando lugar do que a gente já vem vendo no último ano, e agora, inclusive, com a P4, e aí, nesse assunto, eu quero trazer outro lugar aqui para falar, que é a parte justamente de o quão é a taxa de transmissão, né? Qual é essa diferença de o vírus ser mais transmissível, ele ser mais letal, ter mais carga viral, tem bastante palavra que a gente acaba se perdendo, né? A gente não sabe muito bem qual é a diferença entre o outro, será que ela é mais letal porque ela é mais transmissível, ou ela acaba tendo mais carga viral, mas não transmite tanto, enfim, são vários palavreados aqui que a gente acaba se confundindo. Queria que você explicasse pra gente como que funciona cada um desses. Tá, então assim, o que a gente tem? Primeira coisa, o que é ser mais infeccioso? É ele ter maior capacidade de transmissão entre pessoas, né? Então, com uma quantidade de vírus menor, ele consegue se estabelecer no indivíduo e tornar ele mais... e infectar a pessoa, né? Essa é a ideia da infecciosidade. Então, ser mais infeccioso, ele tem maior capacidade de transmissão, consequentemente, maior capacidade de infectar novas pessoas, né? Então, assim, se lá no início, assim, uma forma muito simplória falando, né? Se lá no início você precisava de uma alta densidade, ou seja, uma grande quantidade de vírus no ambiente para a pessoa se infectar, né? Se precisava de muito vírus, com essas variantes novas você precisa ter menos vírus. Então, com menos vírus ali no ambiente, a pessoa já consegue se infectar porque o vírus já tem uma capacidade mais rápida de invadir uma célula, né, do que o outro. Ser mais letal significa que o vírus, ele tem, além de obviamente, de uma maior infecciosidade, porque ele vai infectar mais, ele também tem uma capacidade de causar uma doença mais rápida e mudar o padrão da doença, né? E aí isso fazer com que ele se torne mais agressivo, né? Então isso faz com que ele se torne tenha uma letalidade mais alta. O que a gente está vendo? Sim, houve um aumento assim, em algumas dessas variantes, houve um aumento da mortalidade das pessoas, né, da população, mas não necessariamente ele é mais letal. Por que teve um aumento de mortalidade? Teve um aumento de mortalidade porque você teve mais pessoas infectadas. Então, assim, se você for ver, a taxa de mortalidade, ela não mudou muito. Teve um aumento, sim, teve, óbvio que teve um pouquinho mais, a gente não pode dizer que não teve. Mas, assim, não foi uma coisa tão gritante, assim, saiu de 1% para 5% dos casos, né?
Não, se manteve ali constante. Eu vejo isso em vários reportes, né, dizendo o seguinte, que a letalidade mudou de 1% para 1,5%, ou seja, significa que para cada 100 pessoas infectadas, uma vai a óbito, né, para cada 1.000 pessoas ali, 10, 12, 15 pessoas vão a óbito. Então, assim, mais ou menos esse padrão que teve, né? Então, quando a gente está falando ali em torno de 1%, 1,5%. Bom, não mudou muito do início para agora, por exemplo, aqui no estado do Rio, não teve essa mudança. O que aconteceu? Ah, mas tem muito mais gente morrendo, porque tem mais gente infectada. Né? Você tem 1.000 infectados, e aí você vai ter uma letalidade de 10 pessoas vão falecer, vão a óbito. Se você tiver 100.000 infectados, é evidente que você vai ter 1.000 óbitos. Né? Mas veja, você aumentou o número de pessoas infectadas. Então não é que ele for mais letal, ele não foi, ele manteve a taxa de letalidade de 1%. Certo? Então isso é uma coisa importante das pessoas entenderem. Quanto mais pessoas infectadas, eu vou dizer assim, não vou dizer natural, mas é normal que você tenha uma elevação do número de óbitos, né? O que se viu que houve uma mudança, em alguns casos houve uma mudança de padrão da doença, assim, ela mudou um pouquinho, ela tinha uma característica, agora tem outra, principalmente pessoas mais idosas, aí agora a gente está vendo pessoas mais jovens, né, sofrer, e inclusive indo a óbito por causa dessa doença, né? Então a gente vê um pouquinho a mudança de um padrão epidemiológico da doença. Bom, aí a gente tem que ver que fatores são esses, né? Por que isso aconteceu? É só a variante em si que causou isso ou tem outros fatores? E aí provavelmente a gente tem outros fatores que é a própria vacinação. Né? Quando você tem uma vacinação maior de idosos, esse se torna mais protegido, a tendência é que a gente comece a ver, obviamente, mais casos em pessoas jovens. Mas é um padrão epidemiológico, uma alteração epidemiológica da doença. Né? Então, assim, é importante dizer, infecciosidade, voltando à sua pergunta inicial, é a capacidade do vírus infectar mais pessoas. Né? Então, quando a gente fala que ele teve maior aumentou sua infecciosidade, é ele ter essa capacidade. Isso, obviamente, vem de uma maior transmissibilidade da doença. Letalidade, nós estamos falando em causar morte, causar óbito. Então, a gente vê um aumento. Em algumas variantes, você vê um aumento muito mais acentuado, em outras não. Né? A P1, a gente não vê isso tão fortemente. Agora, né, principalmente nos dados da Grande São Paulo, que é o que a gente tem de mais grandioso em número de casos e mortes, né, um dos estados com maior número de mortes, muitos dos jovens, né, entre 20 a 40 anos, são os que estão sendo mais internados, em parte também porque é um público que está em constante contato um com o outro, seja no transporte público, seja no trabalho, justamente por essa dinâmica de que agora as pessoas mais velhas, né, do grupo de risco, em parte estão sendo vacinadas e essas pessoas estão direto, né, a gente sabe, desde o início da pandemia, não podendo sequer ter uma chance de ficar em casa, de se cuidar, né, e acaba tendo essa maior transmissibilidade. Exato. E você falou sobre vacinação, acho que esse é um ponto que é bem forte nessa questão, né? Como que a gente pode enfrentar essas mutações? Porque a gente fala de mutação, a gente acha que, tem que fazer uma vacina nova. Veio a P1, tem que ser uma vacina para P1, tem que ser uma para P2. Como é que fica essa questão, né? Bom, eu não sou especialista em vacinas, né? Eu acho que a gente tem aqui na UFSC professores excelentes na área de vacinas, né? A gente tem o professor Daniel Mansur, André Bafka, que estão trabalhando com a produção de uma vacina aqui, junto com outras instituições, acho que são pesquisadores que têm maior know-how para falar sobre vacinas, né? A ideia, sim, é que sempre que você tem uma variante nova, tem que surgir uma nova vacina, é isso que as pessoas pensam, né? E eu ouvi uma coisa muito, muito interessante, né? Que algumas pessoas me disseram uma vez que eu estava falando, um grupo de pessoas, né? E eu falando sobre vacinas para eles, e aí eles me disseram assim, mas então quer dizer que vocês agora, quando vem com esse papinho, né? Que fala bem assim para mim, vieram com esse papinho de variante nova, que é só para justificar que a vacina não vai funcionar. Né? Então, eu acho engraçado as pessoas ainda terem essa noção. Né? Isso, claro, obviamente, pelo grande volume de fake news que nós tivemos na sociedade nesse último ano também. Isso é uma pergunta e é uma afirmação recorrente das pessoas que não acreditam em vacinas. Né? Bom, então é assim... sempre que houver uma variante nova, a primeira coisa que a gente tem que fazer, em vez de sair correndo fazer uma nova vacina, é a gente ver se as vacinas atuais funcionam contra essas variantes novas. Né?
Então, o que foi feito, né? As vacinas que nós temos hoje no Brasil, as duas principais, né? As duas liberadas que nós temos hoje, que é a da AstraZeneca, Oxford Fiocruz, e a do Butantan com a Sinovac, são essas duas vacinas que são as mais empregadas, sendo a Coronavac a primeira, né? O maior número de pessoas vacinadas. Essas vacinas se demonstraram ainda eficientes contra a P1, por exemplo, contra a P2, elas se demonstraram eficientes ainda, ou seja, o risco dessas vacinas não funcionarem contra essas variantes ela funciona menos do que aquela original, funciona menos. Tem um trabalho agora que saiu da Fiocruz, também com o pessoal da Oxford, mostrando que a AstraZeneca ela tem um pouquinho menos de eficiência, mas não é aquela coisa gritante, ó, agora acabou tudo, não vai funcionar para ninguém, vou parar de vacinar com ela. Não é isso que o estudo está dizendo. Ele funciona, está aqui, ela é eficiente, ela é eficaz contra a P1, por exemplo, né? Um pouquinho menor do que seria esperado para a variante original, né? Um pouquinho menor, mas ainda funciona. Então, ou seja, vamos continuar vacinando com essa vacina. Da Coronavac foi a mesma coisa. Então, as variantes que estão circulando no Brasil hoje, essas vacinas ainda são efetivas contra essas vacinas. Se a gente tiver novas variantes surgindo, e aí variantes que tornam o vírus bem diferente, bom, aí nós vamos ter que, primeiro, ver se as vacinas vão continuar funcionando, e, se não, fazer uma adaptação das vacinas. Mas a grande vantagem destas vacinas que são feitas hoje é que elas são facilmente adaptadas, né? Tanto a vacina da Pfizer, que é de RNA, quanto a vacina da AstraZeneca, né, que é um vetor viral, quanto a vacina da Coronavac, que é um vírus inativado, elas facilmente você consegue pegar a variante predominante de uma população, você trocar um pouco lá a proteína, spike, fazer umas alterações que você pode, então, ser mais efetiva contra a variante que estiver circulando na região. Então, esse princípio de adaptação ele é bastante rápido. Então, eu acredito que, além da vigilância genômica servir para você saber o que está circulando na população e ficar cuidando para ver se não surgem novas variantes, elas vai nos indicar também essa questão de, precisamos começar já a focar numa nova vacina, né, uma vacina específica para uma variante, né? Por exemplo, nós temos aquela variante da África do Sul, né, que já se demonstrou claramente que a vacina da AstraZeneca ela não é tão eficiente contra aquela variante da África do Sul. O que você tem que fazer? Mudar a vacina para aquela variante. Então, são esses casos que a gente tem que cuidar. Mas, o que eu posso dizer assim, para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas em relação a isso, estas vacinas que nós estamos hoje, estão sendo aplicadas na população, elas ainda são eficazes e eficientes contra as variantes que nós estamos circulando predominantemente aqui no Brasil. Né? Isso é tão fato que a gente percebe que em grupo de idosos, onde foi pessoas acima de 60 anos, né, acho que acima de 70 anos, foi um trabalho que mostraram, você teve uma redução de mortalidade, assim, drástica, inclusive de internação, assim, muito elevada, né? Quais foram as vacinas utilizadas? As vacinas hoje, Coronavac, a AstraZeneca, que estão sendo empregadas hoje. E qual que é o grupo predominante? Isso você deu exemplo em São Paulo. Qual é o grupo predominante de variante? Que é a P1. Ou seja, os idosos que foram vacinados contra essa variante não estão sendo infectados. Ou se estão, não estão causando uma doença tão grave. Então, mostrando claramente que elas ainda assim são eficientes contra as variantes que estão circulando no Brasil. E eu queria ir agora de um cenário maior para um cenário menor. Primeiro, um cenário menor, na verdade, né, vamos ao contrário, mas quando a gente fala sobre medidas para enfrentar essas mutações, né, um desses pilares seria a vacina. Mas, como a gente sabe, não é tudo, e nem deveria ser tudo, né, são conjuntos de ações que a gente pode fazer para enfrentar. Para a pessoa que precisa ir no supermercado, precisa trabalhar, precisa sair de casa por alguma razão, usar máscara, distanciamento, álcool em gel, isso ainda funciona contra essas mutações? Não, funciona e é o que a gente tem que empregar de maneira muito forte, mesmo vacinado, né? Mesmo vacinado, as pessoas não devem largar, agora eu tomei a vacina, eu posso sair sem máscara. Não, né? Mesmo vacinado, a gente precisa manter esses padrões, né? Por quê? Veja só, até agora nós tivemos uma pandemia, ela causou muitos óbitos no Brasil, no mundo, né? O Brasil é o segundo maior número de óbitos do mundo, né? Então, nós tivemos
problema, e esse problema é sério, é grave e tal. Mas, veja, talvez a gente não teve um problema tão maior, assim, drasticamente maior, absurdamente maior, porque houveram essas medidas, né? Porque se a gente deixasse tudo do jeito que estava normalmente, com toda certeza nós teríamos um número de óbitos muito, mas muito superior que nós tivemos agora. Então, assim, uso de máscara, fundamental. Para estas variantes, que elas têm uma capacidade de transmissão maior, a gente sempre aconselha a usar aquelas máscaras tripla proteção, que é uma máscara, pode ser uma máscara cirúrgica que tem 3 camadas. Se usar uma máscara, quiser usar essa máscara é feia, usa essa máscara, usa uma máscara de pano por cima, que, sei lá, bonita, que muitas pessoas hoje estão usando máscaras estilizadas, né? Pode usar. Ou as máscaras do tipo que a gente chama de PFF2, que são as máscaras N95, que são máscaras mais eficientes, né? Então, quando você vai, por exemplo, um ambiente em que é um ambiente tipo supermercado, como você disse, eu fortemente aconselho as pessoas a usarem máscaras bastante efetivas, né? Então, focar em máscaras do tipo N95 e tal, porque elas são máscaras que vão reter melhor essas variantes, né? E, obviamente, que não é ficar usando a máscara o tempo todo, né? As máscaras você tem que usar um certo período, né? 2 horas, 3 horas, depois lavar, se for reutilizável, né? Ou se for descartável, descarta essa máscara, não fiquem lavando máscara cirúrgica, porque depois ela perde a sua eficiência, né? Então, essas medidas, elas são fundamentais para que a gente mantenha um controle enquanto nós não tivermos 100% ou 90%, 80% da população vacinada. Enquanto a gente não tiver esse índice de vacinação, de proteção, o ideal, sim, devemos manter as medidas de proteção, né? Distanciamento, que eu vejo muito e que a gente fica muito assim, preocupado, que sempre que começa a haver um declínio do número de casos de óbito, as pessoas acham que o problema foi resolvido. E aí, quando as pessoas acham que o problema, elas relaxam. É natural da pessoa dar uma relaxada. Não, agora tá tudo bem. Então, agora tá diminuindo o número de casos, beleza? Então, eu posso me expor um pouco mais. E aí, neste momento, a gente começa depois a ver que há um aumento de número de casos, né? Ou, propriamente, libera tudo, todo mundo pode fazer tudo que quiser, né? E a gente viu isso acontecendo aqui em Santa Catarina, né? Aí, tem muita gente que me pergunta assim, Eduardo, tá, Glauber, mas assim, eu preciso trabalhar. Né, eu preciso trabalhar, o meu emprego, eu necessito meu emprego e ele é presencial. Aí nós temos que ter duas ações. Primeiro, obviamente, é uma proteção muito grande, né? A pessoa precisa usar máscara o tempo todo, não usar máscara no queixo, né? Porque o que mais eu vejo, assim, as pessoas dizem, eu preciso trabalhar quando eu vou por exemplo, num mercado, eu vou num ambiente que eu preciso fazer uma compra, preciso fazer alguma coisa presencial, eu lá todo paramentado, todo, né, com a máscara feita, e o atendente ali está com a máscara, né, para baixo daí o nariz exposto. Não, ele não está protegido. Né? Ele não está protegido. Nesse momento, ele não está protegido. Então, ele é uma pessoa que vai ter uma probabilidade de infecção muito maior. Bastaria outra pessoa com o mesmo perfil dele, com a máscara para baixo, que estivesse infectado ou assintomático, a pessoa se infecta. Então, a proteção, o trabalhador, aquele cara que necessita realmente estar num ambiente de trabalho presencial com o contato de outras pessoas, ele tem que ter a consciência que não adianta ele ficar com a máscara para baixo do nariz, que ele vai ter uma pessoa extremamente exposta, né? Então ele precisa ter essa noção de manter esses cuidados, né? Higienização das mãos, tudo mais. Então isso é importante. E aí eu vejo assim, né? Você precisa fazer uma opção, né? Você precisa trabalhar, priorizar o meu trabalho ao invés de uma festa com um monte de pessoa lá, para beber, fazer tudo aquilo lá que todo mundo faz, a gente vê isso, né? Principalmente pessoas mais jovens. Então, querem fazer tudo, querem fazer como se nada tivesse acontecido. Querem trabalhar, querem fazer festa. Desculpa, mas eu penso de uma forma diferente. Vamos priorizar. Ou vou trabalhar, né? Vou priorizar meu trabalho, ou vou fazer festa. Mas aí, se for fazer festa, arque com as consequências, porque lá você vai estar extremamente exposto, né? Então, eu tenho essa a minha percepção a respeito do mundo hoje, tá? É óbvio que nós temos os trabalhadores que trabalham com entretenimento, né? As pessoas que trabalham com entretenimento, e aí eles são extremamente afetados porque você vai ter uma redução de número de pessoas, né, em festas. Então, infelizmente, acontece, né? E a gente vai ter que priorizar o quê? O que é a prioridade agora no momento? Então, acho que os órgãos governamentais é que tem que conduzir isso de uma forma mais clara, né? Exato, já partindo para esse cenário, então, maior, esse cenário mais macro,
A gente já viu o que a gente pode fazer, o que já vem sendo falado há muito tempo, né, mas que tem que ser sempre pressionar essa tecla, sempre, porque é algo que a gente realmente já faz um ano, a gente acaba esquecendo, a gente acaba achando que não é importante, mas é sempre importante, e não né, nós estamos cansados de usar máscara, todo mundo está cansado de usar máscara, principalmente quem está na linha de frente, principalmente os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todas as pessoas que não, eles estão com uma carga de estresse gigante, né, e eles sempre falam, né, sempre continuam insistindo para que as pessoas continuem tomando esses cuidados. E como você disse, ainda é importante, ainda é necessário. E num cenário, então, maior, quais são as ações que o governo federal, por exemplo, poderia fazer? Você disse lá no início da nossa entrevista sobre rastrear, né, esses genomas, essas variantes. O que mais poderia ser feito? Né? Eu acho que sobre as diferentes esferas de poder, né, o que cada uma pode fazer, eu acho que nós temos um problema no Brasil muito sério, que é a falta de sincronização, né, a falta de cada um querendo fazer uma coisa. Então, acho que... Ou cada um não querendo fazer nada, então, dependendo da esfera. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas, os entes federativos, eles precisam ter ações, né? Precisam ter ações pensadas, obviamente, na manutenção da saúde das pessoas nesse momento, né? Em especial nos momentos em que nós temos um índice de casos muito elevado. O que mais cuidado nós temos? O que nós temos que fazer? Rastreabilidade. Né? Quando se fala em rastreabilidade, nós estamos falando de assim, uma pessoa infectada, você já saber com quem ele se infectou. E isso tem que ser muito mais rápido. Eu acho que nós demoramos muito para fazer isso. Tá? Países como, por exemplo, a própria Austrália, fiquei de uma notícia na semana passada, retrasada, né? Teve o primeiro óbito de coronavírus em 2021, na semana passada, o primeiro óbito em 2021. O que eles fizeram de uma maneira muito eficiente? O que eles estão fazendo de uma maneira eficiente? Quando dá o primeiro caso, ali logo no primeiro, segundo dia, já se identificou essa pessoa já é isolada, né? Essa pessoa já é isolada e conscientemente ela se isola também. Você rastreia todas as pessoas com que ela teve contato de forma muito rápida, não é esperar uma semana para fazer o rastreamento, fazer no dia, no mesmo dia, no dia seguinte, já tem que ter essa ação rápida, né, para que isso ocorra, e aí isolar todas essas pessoas, e você reduzir o número de casos e saber qual que é a variante. Então, eles conseguem fazer isso de uma forma muito eficiente, e isso se reporta nos números, né? Eles têm lá, hoje, tiveram, semana passada, se não me engano, semana retrasada, o primeiro óbito em 2021. Pelo amor de Deus, olha o que nós estamos vivendo, né? Então, e lá é um exemplo típico de rastreabilidade, né? Quando tem um infectado, já se vai atrás de todas as outras pessoas que ele teve contato. Então, isso deveria ser feito no Brasil. Óbvio que quando você tem uma cepa, uma variante, que é muito mais transmissível, esse trabalho é mais hercúleo, né? Porque uma pessoa vai ser infectada e vai ter contato com muitas outras, e isso pode ter um N, né, uma progressão de rastreabilidade muito grande. Mas, quanto mais rápido for feita a rastreabilidade, melhor. Né? E outro ponto importante, né, Eduardo, estou com um sintoma, me isolo. Não espera vir resultado, não espera, sabe, se isola. Mas uma parte da população, eu estou infectado, eu continuo minha vida, eu vou continuar minha vida, não importa, eu vou continuar saindo, eu vou continuar fazendo as coisas, porque isso aqui não é nada, eu vou me safar. Mas neste momento ele já imagina quantas pessoas que ele vai contaminar, infectar, não, se isola, né? É a falta de percepção coletiva, que eu acho que esse é um problema sério que nós estamos vivendo no Brasil. Então a gente pode se cuidar um pouquinho mais, né? Mas, professor, é isso que a gente tinha para conversar, né? Imagino que a gente cobriu aqui vários pontos importantes, então acho que já está bem. Encerramos por aqui mais uma edição do UFSC Entrevista. Obrigado pela audiência e até a próxima.